O julgamento, parte 2. Bem, meus amigos, então estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa informação sobre o que vem a ser o julgamento e como ele ocorre. Quem está assistindo agora, aqui, pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que se inscrevam e dê o like. Ok? Não esqueçam de ativar o sininho para receberem as nossas notificações. Bem, meus amigos, eu estou dando continuidade do vídeo anterior, cujo título é O Julgamento, parte 1. Aqui então é O Julgamento, parte 2. Pois então, para aquele que é espírita, tem uma visão mais ampla sobre o julgamento das coisas. Porém, nem sempre utilizamos dessa visão que a doutrina nos dá. Nós ficamos muito presos, muitas vezes, no dia a dia, no terra a terra, sem prestarmos atenção na realidade que o Espiritismo nos apresentou. Pelo menos é aquilo que nós espíritas acreditamos, né? Que somos espíritos eternos, que estamos aqui de passagem e que voltaremos em vidas futuras e que já vivemos de outras vidas passadas aqui ou em outros mundos. Enfim, essa correlação de vida e morte já nos acompanha há um bom tempo e vai nos acompanhar por um bom tempo para o futuro. Mas ainda que acreditemos nisso, muitas das vezes nos deixamos levar, né, pelas ideias preconcebidas de todos. E fazemos julgamento de certas coisas sem atentarmos para os motivos que certas coisas acontecem na atualidade com o ser humano, seja com a gente ou seja com as outras pessoas. Sempre tem um propósito, sempre tem um motivo, sempre teve, como poder dizer assim, vinculado a alguma atitude que tenhamos tido no passado ou na atualidade. Mas nós espíritas muitas vezes nos esquecemos disso e nos entregamos, né, às opiniões dos outros e queremos fazer certos julgamentos sobre certos assuntos, certas pessoas e certos casos, né, e deixamos a doutrina de lado. Interessante coisa, porque quando entramos numa casa espírita, nós nos elevamos nossa mente, pensamento, somos elevados e temos pensamentos maravilhosos. Mas quando saímos da casa espírita, parece que tudo se apaga e a gente volta para uma vida bruta, imoral, enfim. Acho que é mais ou menos por aí. Porque quando a gente conversa com pessoas espíritas, eu, por exemplo, eu vejo que nós somos assim. Eu sou assim. A gente se entrega aos enganos, né, da matéria. Por isso devemos estar sempre atentos aos nossos julgamentos, evitar fazer qualquer tipo de julgamento. Isso é muito importante, muito necessário para o nosso desprendimento. Não é para absolver ninguém, porque ninguém tem esse direito. Nós pensamos que temos esse direito de absolver alguém. Isso não se trata de absolver ou julgar, porque direito de julgar ninguém tem. Não é verdade? Só aqueles que se formaram para serem juízes e por aí vai. E mesmo assim se enganam muito, muito. Então, quem somos nós para julgar alguém? Mas fazemos isso constantemente, sempre nos colocando como sendo superiores em determinados assuntos e acontecimentos. Eu assisti agora, também por uns dias desses, voltando ao nosso tema do julgamento, para a gente ver como as coisas acontecem, não só no Brasil, mas por todo o mundo. Teve um cidadão norte-americano que ele foi julgado e condenado por assaltar uma loja e matar uma pessoa, ok? Então, ele foi condenado à pena de morte, porque lá nos Estados Unidos existem alguns estados que ainda têm a lei da pena de morte, ok? Então, ele havia sido condenado à pena de morte. Porém, durante o período, ele entrou com recurso, né, os seus advogados entraram com recurso para que ele não fosse penalizado dessa forma. E dentro desse recurso, então, foi-lhe dado, né, a permissão de cumprir a pena para o resto da vida preso.
que seria a prisão perpétua. Então, modificaram a condenação de uma pena de morte para uma prisão perpétua para o resto da vida. E o cidadão está preso, ficou preso, e seus advogados e coisa e tal, tentando auxiliá-lo. Ele estava preso durante 50 anos da sua vida, ok? Quando foi absolvido, porque alguns advogados dele conseguiram, né, fazer com que ele fosse solto, provando que ele não tinha sido o tal bandido, o tal criminoso, ok? E segundo os autos do processo, ele no dia e na hora do assalto, ele se encontrava em outro estado. Ele não estava no estado no dia e na hora que aconteceu o tal crime, ok? Mas ainda assim, porque ele foi condenado? Porque o segundo retrato falado das vítimas que presenciaram fizeram um retrato falado. E a fisionomia dele, infelizmente, coincidia com o tal do retrato falado. Embora todas as evidências estivessem provando que ele não estava no local, nem na hora, porque estava em outro estado e trabalhando, provas contundentes, mas foram jogadas de lado. Por que isso ocorreu? Por interesse de um delegado, por interesse de um juiz, para dar como terminado aquele solucionado tal crime. Vocês entenderam? Então o homem, nós, agora você vê um delegado e um juiz, sim, porque o delegado forçou a barra e o juiz aceitou a alegação, sabendo que era mentira, porque tinha ali nos autos do processo toda a prova que ele não estava presente no dia nem na hora. Mas enfim, mas se deixaram levar pelo quê? Pelo seu egoísmo, pelo seu ego, pela sua vaidade, pela sua prepotência e por sua, principalmente, falta de humanidade. Não é nem caridade, é humanidade, é ser justo. Não foram justos. E jogaram a vida do homem no lixo. E ele ficou preso por 50 anos. Agora vamos voltar ao passado, no início do julgamento desse homem. Quantas pessoas que participaram desse julgamento estavam presentes no dia do julgamento e, ao olhar aquele homem, o condenaram, né, com aquele pensamento negativo, acreditando que ele tinha sido, sim, o assassino, o bandido, o ladrão, etc. e tal, ao ponto de quererem que ele fosse penalizado, né, condenado à pena de morte. Quantas pessoas? Vocês acham que as pessoas, a maioria, souberam de todos os pormenores de como foi feito o julgamento, de como ele foi preso, e por quê e onde ele estava? Não. Essas informações não foram repassadas para lugar nenhum. Ficou fechada e guardada. Ok? Então, gente, olha só. Vejam só o que é o julgamento. Pois bem, ele foi solto por um dia desses atrás aí, claro, evidente, e os seus advogados entraram com uma ação, né, indenizatória contra o Estado, claro, evidente. E o Estado ofereceu apenas a ele $170 mil, o que daria hoje aproximadamente vezes 5, dá 500, 5 vezes 7, 35, R$850 mil. Você aceitaria R$850 mil para ficar preso durante 50 anos da tua vida? Ele foi preso, ele era adolescente, tinha saído da adolescência, tinha 20 e poucos anos. Hoje está com 70 e cacetada. Foi uma vida jogada no lixo. Por R$850 mil, você faria isso? Tem como pagar isso? Tem como o Estado indenizar ele? Vocês acham que se o Estado der a ele todo o dinheiro do mundo, ainda será o suficiente para pagar uma vida que ele deixou de ter? Ou para pagar a vida que ele viveu dentro de uma prisão por 50 anos? E segundo os advogados, por todos os momentos nos seus julgamentos, foram diversos julgamentos, claro, até chegar essa sentença máxima, ele se declarou inocente. Por nenhum momento ele fez qualquer tipo de acordo, porque os advogados, os promotores tentam fazer qualquer acordo para livrar o cara da sentença de morte. Naquele estado, geralmente, a sentença seria essa. Ele se recusou a aceitar, né, a aceitar acordos, porque ele não aceitava mentir. Simplesmente por isso.
sabendo ele que poderia pagar com a própria vida. E se ele mentisse, talvez a condenação dele seria 30, 40 anos. Mas ainda assim, ele se manteve firme na sua decisão de não mentir. Mas ninguém acreditou nesse homem. Ok? 50 anos condenado. Vocês acham que seus parentes, amigos, etc., também não se convenceram que ele realmente, de alguma forma, foi um bandido? Quantos condenaram esse homem? Não é verdade? Então, meus amigos, o julgamento. Esse foi um caso separado, único, nos Estados Unidos? Não. Houveram outros casos de muitas pessoas que, depois de mortas, descobriram que a pessoa não tinha cometido tal crime, mas a pessoa já tinha morrido. Aqui no Brasil, recentemente, teve um caso, alguns meses atrás, não recordo quanto tempo, de uma mulher que havia acusado seu esposo de abuso sexual contra um filho. Esse homem foi preso, julgado e condenado, estava no presídio. Mas os familiares desse homem, seus parentes próximos, pai, mãe, irmã, etc. e tal, nunca acreditaram na acusação da ex-mulher dele. Nunca acreditaram nela. Tentaram, por diversas formas, fazer com que ela falasse a verdade, mas ela sempre acusando esse homem. Porém, depois de alguns anos, 3 ou 4 anos aproximadamente, devido à pressão feita sobre essa mulher, ela não aguentava mais ser acusada de mentirosa, porque ela foi mentirosa. Ela vai à delegacia, então, desfazer todo aquele depoimento de acusação e fala para o delegado: eu acusei ele porque ele queria separar de mim. E por isso eu não queria deixá-lo em paz e acusei ele de abuso sexual do próprio filho. Só que era tarde, minha gente. Esse homem havia sido assassinado dentro do presídio, porque alguns presídios, dependendo, né, do estado e coisa e tal, o abuso sexual de uma criança, a pessoa paga com a vida. É a condenação, né, em alguns locais. Então ele pagou com a vida uma coisa que não fez. Agora digo a vocês o julgamento. Que responsabilidade haverá ou terá a própria justiça, os próprios senhores da lei, quando cometem tal crime? Eles estão isentos? É assim que a coisa funciona? Porque você, para acusar alguém de tal crime, tem que ter provas. E nunca teve prova de abuso que a criança em questão, que era filha desse homem, passou por corpo de delito e não demonstrou nenhuma violação, nenhum abuso sexual. Os seus psicólogos, todos eles, nunca relataram qualquer transtorno na criança emocional, porque geralmente gera algum transtorno, mas preferiram acreditar na acusação de uma única pessoa, uma única testemunha, um contra um, sem provas, sem argumentos, mas deixaram-se levar porque é uma mulher. Porque, infelizmente, no Brasil, uma mulher fala 1000 mentiras e tu fala uma verdade, tu está ferrado. Infelizmente é assim. Por que isso? Porque a justiça quer parecer ser justa? Não. É por egoísmo? Sim. Por vaidade? Sim. Por vinculações políticas para mostrar para os outros que é alguma coisa que ele não é? Pouco se preocupa. Quer que se dane se o cara foi morto, assassinado. A vida daquele cara, para um juiz, para um advogado, vale merda nenhuma. Para ele não vale nada. O que vale para ele são os seus interesses pessoais. Infelizmente somos assim. Mas temos que parar e observar para deixarmos de ser assim. Tem uma experiência que foi feita, não no Brasil, mas fora do Brasil, em outro estado, em outro país. Bem, enfim, que os cientistas fizeram o seguinte: pegaram uma pessoa numa plataforma de trem, né, numa linha férrea, na passarela, e falou para essa pessoa: você está vendo aqueles 2 trilhos ali de trem? A pessoa falou: estou vendo. Pois bem, num daqueles trilhos ali, tem 3 pessoas caminhando. E naquele outro trilho tem uma só pessoa caminhando. Você está aqui em cima da ponte.
e vem um trilho na direção dessas pessoas. O trem poderá passar por cima das 3 pessoas que estão distraídas, ou irá passar por cima de uma pessoa que também está distraída. Você está em cima dessa ponte e poderá dirigir o trem para o lado que mata 3 pessoas ou para o lado que mata uma pessoa. Para que lado você irá direcionar o trem? Você tem que direcionar o trem para um lado ou para o outro. Você vai direcionar o trem para matar 3 pessoas ou vai direcionar o trem para matar uma pessoa? Bem, a maioria das pessoas, é claro, é evidente, que falaram, já que tem que matar alguém, é preferível que morra uma pessoa. Perfeitamente. Todo mundo respondeu dessa forma e não poderia ser diferente. Porém, esse cientista faz a mesma pergunta a essas mesmas pessoas. Da seguinte forma: está vindo o trem, tem 3 pessoas de um lado e uma pessoa do outro. Só que, nesse trilho que tem 3 pessoas, são 3 pessoas que você não conhece. Nesse outro trilho, que tem uma pessoa, é um parente seu que você ama. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu filho, pode ser teu irmão, pode ser teu marido, pode ser tua esposa, enfim, uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você ama. O trem vem. Você vai direcionar o trem para matar a pessoa que você ama ou vai direcionar o trem para matar as 3 pessoas que você não ama, que você não conhece? Todo mundo respondeu, lógico, eu vou botar para cima das pessoas que eu não conheço. Aí o cientista pergunta, mas espera aí, você não tinha respondido ao contrário anteriormente? A pessoa retruca e fala, pois é, mas era uma pessoa que eu não conhecia, mas meu parente não. Me desculpe, mas eu vou salvar a vida do meu parente, da pessoa que eu amo. Então, minha gente, finalizando, isso é uma prova que nós somos muito imorais. Isso é ser imoral. Porque se uma regra, né, como uma regra da moralidade existe, ela tem que existir para todo mundo. Mas desde que ela nos atinja a nossa cidadania, atinge o nosso lar, atinge nossos parentes, a gente já pensa diferente. Conforme na primeira parte do julgamento eu falei, a história contada dos enteados de Pedro, pois bem, quando viu que quem estava envolvido no tal roubo, no assalto, eram seus enteados, Pedro mudou de opinião, já não achava tão justa a tal lei, que ele mesmo achava justa a aplicar a qualquer pessoa. Bem, você me desculpe aí, mas eu tive que dar um pause aí, que aconteceu um imprevisto aqui. Mas como eu estava falando, né, o nosso julgamento, nossos pensamentos, essa pessoa, né, conforme eu falei que foi condenada, foi a palavra de uma mulher contra de um homem, sem prova, sem testemunho, sem nada. E nós, às vezes, sabemos dessas notícias. A primeira coisa que a nossa tendência, eu acho, quando se trata de algum acontecimento, esses tipos de acontecimento, a gente sempre tem a tendência de fazer julgamento precoce, sem sabermos de muita coisa. Eu acho mesmo que o espírita, principalmente, é o que mais deve se abster de fazer qualquer tipo de julgamento. Principalmente porque sabemos da vida passada, da vida espiritual e tudo mais. Mas tem um outro tipo de julgamento que os espíritas fazem muito também, que é inadequado. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos espíritas falam assim, fulano está passando por isso e aquilo porque ele fez isso na vida passada. Ele está pagando o seu erro. Sabe, também é um julgamento, né? Impiedoso. É uma pessoa que não tem coração, né? Ou você está praticamente desejando que aquele ser humano passe pelas dificuldades porque alguma coisa ele fez no passado. É uma pessoa que não tem amor no coração, ok? Porque é difícil você ver alguém sofrer, né? Passar por dificuldade e ainda vir com esse tipo de julgamento e de condenação, afirmando que fulano está passando por isso porque merece, está pagando.
aquilo que fez. A gente vê isso muito, muitos palestrantes espíritas, me desculpem, tocarem muito na, na tal regra, podemos dizer assim, da lei de ação e reação, aqui se fez, aqui se paga, aquele que matar pela espada perecerá, e por aí vai. O que você plantou, você vai colher, e por aí vem, vai. Quanta impiedade, desejando que aquele ser, seu irmão, que tenha causado algum equívoco, algum erro, pague de alguma forma na lei futura, na vida futura, certo? Pelo erro que cometeu. Isso é falta de caridade, falta de piedade, falta de amor, falta de tudo. Ah, conhecimento da doutrina espírita, maravilhoso conhecimento, mas com coração de pedra e duro. Terrível, terrível. Mas vemos muitos espíritas proclamarem assim, que falaram, ah, fulano nasceu na miséria, porque abusou da vida passada na riqueza. Então, a gente está aqui para ajudar. Mas ele tem que passar por isso mesmo. Rapaz, vou dizer uma coisa para você. Quem és tu para te julgar melhor ou se achar no direito de condenar ou julgar alguém? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Enquanto nós dermos valor ou dermos mais importância ao nosso ego, ao nosso poder de julgar, de condenar, de absolver, coisa que direito que não temos, iremos sofrer as consequências. De alguma forma. Dentro de nós mesmos, pela nossa consciência culposa, que irá nos cobrar. Deus não castiga ninguém, nunca castigou, nem nunca castigará. Ninguém vem na vida condenado por Deus. As religiões pintaram um Deus bom e um Deus vingativo. Mas Jesus nos mostrou um outro tipo de Deus, né? Mas ainda não aceitamos esse Deus. Preferimos aceitar naquilo que os homens, que nós, espíritos ignorantes, ainda profetizamos durante todas as vidas que já vivemos aqui na Terra. E viemos numa vida atual profetizar a mesma coisa, a lei de Talião. Aqui se fez, aqui se paga, não é isso? Né? Meus amigos espíritas, ficam aborrecidos comigo? Não fiquem não. Reflitamos todos nós sobre o nosso julgamento dos outros, principalmente. Principalmente. Quando a gente julga a nós mesmos, quando nos julgamos, erramos. Imagina quando nós julgamos os outros. Ok? Jesus não veio aqui para julgar ninguém. Veio para nos ajudar. Veio para ajudar a todos nós a despertarmos. Mas muitos de nós não queremos despertar ainda. Tantos outros estão aprendendo atualmente o que foi Jesus, o que Jesus quis dizer. Cada um está num grau evolutivo diferente. Mas todos nós podemos compreender que não temos o direito de julgar, nem de condenar, nem de absolver. Mas temos a obrigação de amar e ajudar. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.